E aí, entrar na disputa por obras públicas no Brasil pode parecer um verdadeiro labirinto, né? Especialmente agora com a nova lei de licitações. Mas calma, não precisa ser assim. A ideia aqui é justamente desmistificar esse processo. A gente vai olhar de perto as estratégias e os pontos de atenção mais importantes para se montar uma proposta vencedora. Pois é, a nova lei mudou bastante coisa e quem saca as novas regras do jogo com certeza larga na frente. O nosso objetivo aqui é exatamente esse, sabe? Ser um guia prático para ajudar a navegar nesse cenário novo em folha e, claro, aumentar e muito as chances de levar melhor. Beleza, então, bora mergulhar de cabeça nisso. Para ganhar esse jogo, o primeiro passo é entender o campo e, claro, as regras. Muita gente acha que licitação pública é só sobre quem dá o menor preço, mas não é bem assim. O processo todo foi desenhado para garantir eficiência, justiça e, no fim das contas, o melhor resultado para a sociedade. Olha só, aqui tá o pulo do gato da lei. O foco é sempre na proposta mais vantajosa. E vantajosa, veja bem, não quer dizer só a mais barata. A administração pública está de olho num combo, um equilíbrio entre preço, qualidade e até sustentabilidade. Cada um desses pontos aí é um pilar fundamental para garantir um processo justo. É para evitar tanto um preço lá nas alturas, o sobrepreço, quanto um preço tão baixo que é impossível de cumprir, sabe? E de quebra, ainda incentivar a inovação. Certo. Agora vamos para a parte que interessa, a prática. Pensem no edital como um mapa do tesouro. É sério. Ignorar um detalhezinho ali pode ser o caminho mais curto para ser desclassificado. Então vamos ver agora como é que se lê esse documento do jeito certo, de forma estratégica. Então, antes de mais nada, o ponto de partida de tudo é o estudo técnico preliminar, o famoso ETP. Esse documento é literalmente o coração do planejamento da licitação. É ele que vai dizer o porquê daquela obra existir, qual é o problema que a administração quer resolver com ela. Se o ETP está bem feitinho, já é um ótimo sinal de que o projeto todo é bem estruturado. E olha só, fica aqui um alerta que vem direto do Tribunal de Contas da União, o TCU. Se ao ler o ETP fica aquela sensação de que ele foi feito só para cumprir tabela, sabe? Meio nas coxas, desconfie. E desconfia muito. Isso pode ser um sinal de que a solução já foi escolhida a dedo, sem uma análise de verdade, o que é um risco gigantesco tanto para o projeto quanto para a empresa que vai pegar a obra. Ok, outro ponto que é super importante de sacar no edital é o tipo de contrato. É uma obrigação de meio ou uma obrigação de fim? Parece detalhe, mas a diferença é brutal. Pensa assim, na obrigação de meio, a empresa é como um piloto seguindo um plano de voo exato. A administração diz o que fazer e como fazer. Não tem muito espaço para improvisar. Agora, na obrigação de fim, a história é outra. A administração aponta o destino final, mas quem escolhe a rota é a empresa. Ou seja, ela define o como fazer. Isso dá mais autonomia, claro, mas também joga muito mais responsabilidade no colo do executor. Beleza, com o edital já decifrado, chegou a hora de colocar a mão na massa e montar a proposta. E é aqui que o bicho pega para muita gente: a estratégia de preços. O preço é, sem dúvida, decisivo, mas o caminho está cheio de armadilhas. A questão não é só ser o mais barato, mas sim apresentar um preço que seja, bom, que seja viável. Agora, prestem muita atenção neste número. Guardem bem ele, porque quando a gente fala de obras e serviços de engenharia, esse número é uma linha bem clara que separa uma proposta competitiva de uma proposta que já nasce morta. A regra aqui é bem direta, sem rodeios. Uma proposta com valor inferior a 75% do que a administração orçou é considerada inexequível. Simples assim. Por exemplo, se o orçamento da obra é de 10 milhões, qualquer proposta abaixo de 7 milhões e meio vai ser a princípio considerada inexequível e desclassificada. A lei faz isso para se proteger de empresas que prometem um impossível com preços baixíssimos e que lá na frente acabam deixando a obra parada e gerando um prejuízo enorme para todo mundo. Mas atenção, tem um detalhe importante aqui, e essa parte é super interessante, uma visão do TCU. Um preço baixo não significa automaticamente que a proposta é inexequível. Pensa só, uma empresa pode ter uma estratégia comercial muito específica, tipo, querer entrar no mercado novo, ou talvez ela tenha um jeito super otimizado de cortar custos que ninguém mais tem. O ponto central aqui é o seguinte: é preciso estar com tudo na ponta da língua para justificar nos mínimos detalhes como aquele preço, mesmo baixo, é totalmente viável. Agora a gente vai avançar para um dos conceitos mais estratégicos e talvez um dos mais importantes da nova lei: a matriz de riscos. Olha, entender isso aqui de verdade, antes de botar a caneta no contrato, pode literalmente salvar uma empresa de um prejuízo gigantesco lá na frente. Essa é a famosa pergunta de $1 milhão, né? E aí? Quem é que paga a conta dos imprevistos na obra? Imagina,
A escavação para e descobre uma rocha gigante que não estava na sondagem. Ou o preço de um material essencial dispara por causa da inflação. Quem arca com esse custo extra? Pois é, a matriz de risco nasceu para responder exatamente essa pergunta. Basicamente, a matriz é um tipo de acordo pré-nupcial do contrato. É uma cláusula que já deixa combinado, preto no branco, quem assume a responsabilidade financeira para cada tipo de pepino que possa aparecer. Isso traz uma clareza, uma segurança jurídica muito maior, porque já define de antemão o que pode gerar um reequilíbrio no contrato e o que é simplesmente risco do negócio. E na prática, funciona mais ou menos assim. A responsabilidade é dividida. Por exemplo, um problema com uma sondagem do solo geralmente é um risco da administração. Afinal, foi ela quem forneceu o projeto básico. Agora, um atraso na entrega de material pelo fornecedor, bom, isso aí é um risco que costuma cair no colo do contratado. Por isso é tão vital analisar essa distribuição de riscos lá no edital. É isso que vai permitir colocar no preço de forma correta todos os riscos que a empresa vai ter que assumir. Ufa, a gente já cobriu bastante coisa, hein? Então, para fechar, vamos organizar as ideias principais. Pensa nisso como um resumo estratégico, as chaves de ouro que abrem as portas para vencer licitações de obras públicas. Então, vamos lá. Resumindo o que é crucial. Primeiro, decifrar o edital. E fundo mesmo, para entender o que a administração realmente precisa. Segundo, precificar com inteligência. Ficar de olho na linha dos 75%, mas principalmente ter na manga a defesa da viabilidade do preço. Terceiro, dominar a matriz de riscos. Entender quais riscos são seus antes mesmo de pensar em assinar o contrato. E por último, mas não menos importante, justificar a proposta. Estar preparado para demonstrar por A mais B que seus preços e suas soluções são viáveis. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com todas essas novas regras, a nova lei busca trazer mais planejamento, mais transparência, uma divisão de responsabilidades mais clara. A pergunta que fica é: isso tudo torna a competição por obras públicas mais justa, porque dá mais clareza sobre os riscos? Ou será que torna tudo mais complexo, por exigir uma preparação e uma análise muito mais profundas das empresas? A resposta para essa pergunta com certeza vai moldar o futuro da engenharia de obras públicas aqui no Brasil.